Uma das coisas mais legais que eu acho da aprendizagem da língua portuguesa é a gente observar claramente o valor expressivo das palavras. A gente agora nesse vídeo vai falar sobre os numerais e as funções sintáticas que eles podem exercer numa oração. Mas muito mais interessante, mais importante do que saber identificar essas funções sintáticas, saber identificar a classe gramatical, né, o numeral especificamente, que é o que a gente está falando, é perceber como que a gente pode usar determinadas palavras para representar alguns sentidos. Essa tirinha do Recruta Zero mostra de uma forma muito interessante os numerais e como que eles servem para representar sentidos ao que está sendo querido, o que se quer dizer, né? Então vejam só, zero, o nome já é uma expressão. Zero é o recruta zero, zero não vale nada, é nada, né? Então vejam como ele já é chamado. Zero, você é uma destas duas coisas e não consigo decidir qual. Ou você é um nada de primeira categoria, ou um alguma coisa de 10ª categoria. Essa é difícil. Hum, vejam só que máximo. Ser um nada de primeira categoria parece algo, né, fantástico. Mas então é alguma coisa de 10ª categoria. Vejam como a expressão primeira categoria e 10ª categoria tem valores sociais aí embutidos, né? A ideia de ser de primeira categoria é algo bom, de 10ª categoria, algo ruim. Mas na construção com o uso dos pronomes, uma outra classe gramatical muito interessante, a gente percebe aí a noção de que nas duas situações ele é um nada, um zero. Recruta zero. Nada de primeira categoria ou alguma coisa de 10ª categoria. Preste atenção no que você lê. É muito divertido aprender e é muito divertido observar os sentidos das palavras. Por isso, agora eu vou mostrar para vocês uma parte específica dos numerais em relação à função sintática, uma parte bem de gramática mesmo, para que vocês possam aprender detalhezinhos na hora de perceber coisas maiores no texto. Já vimos o artigo, o substantivo, o adjetivo. Agora vamos ver. O numeral pode exercer função sintática de uma palavra substantiva ou de uma palavra adjetiva. Como assim? Ele vai determinar um substantivo acompanhando, então será um adjunto adnominal. Ou ele vai assumir a posição que um substantivo pode assumir dentro de uma oração. E aí ele pode exercer função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva e tal. Então é isso que a gente vai ver agora no Tateando no Português. A gente vai começar agora a ver alguns exemplos práticos, tá, em frases das funções sintáticas do numeral. Vou trabalhar com os numerais cardinais e os numerais ordinais. No primeiro exemplo, 200 estudantes foram ao teatro. Quem foi ao teatro? 200 estudantes, sujeito. 200 está acompanhando o substantivo estudantes, determinando. Ele é um adjunto adnominal. No segundo exemplo, leremos agora em língua portuguesa o segundo livro do ano. Quem lê, lê alguma coisa. Leremos o quê? O segundo livro do ano. Livro é o substantivo núcleo deste objeto direto e a palavra segundo, assim como o artigo o e a locução do ano, estão determinando o livro como adjuntos adnominais. No terceiro exemplo, o dobro de alunos irá ao teatro da próxima vez. Quem irá ao teatro da próxima vez? O dobro de alunos, sujeito. Agora observe que de alunos tem uma preposição aqui, isso daqui é uma locução, tá certo? Adjetiva, está determinando o dobro. O núcleo deste sujeito aqui é o numeral ordinal, dobro, que está atuando como uma palavra substantivada.
tá? A gente fala assim. No quarto exemplo, os últimos serão os primeiros. Nós temos aqui uma estrutura de sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Lembrando que últimos, embora indique uma posição, não é um numeral, tá certo? Nós temos agora aqui primeiros como numeral ordinal e ele atua como predicativo do sujeito. Os três ficarão em casa. Quem ficará em casa? Os três. Nós temos aqui também um sujeito em que o núcleo deste sujeito é o numeral cardinal 3. O trabalho foi feito somente pelos dois. Alguém fez esse trabalho? Quem? Os dois. Só que a gente está numa estrutura de voz passiva analítica. Então, aqui, pelos dois, eu tenho um agente da passiva e o núcleo desse agente da passiva é o numeral cardinal 2, que atua também como uma palavra substantivada aqui, né? Então, é o núcleo do agente da passiva. E a última frase, tenho medo dos 5. Quem tem medo de alguma coisa. Dos 5 é um complemento do nome medo. Medo é um nome que pede um complemento. E o núcleo desse complemento é o numeral 5. Então, aí estão algumas funções sintáticas que o numeral pode exercer. Mais um texto para a gente observar o quanto é importante aprender a ler, aprender a ver os sentidos das palavras. Este poema de Mário Quintana, maravilhoso, 666. É um número bíblico, é um número que tem um valor muito grande. Muitos têm medo dele, afinal de contas, ele representa a destruição, o fim de tudo, o mal. Exatamente. E o que é o medo de acabar? O medo de não existir mais? É um mal para nós que dependemos de tudo isso, dessa matéria que nós somos. Então vamos ler este poema e observar como Mário Quintana, no título, usa o numeral 666 e ao longo do poema usa os números 6 3 vezes, em 6 horas, sexta-feira e 60 anos, 666, que representados juntos formam o numeral 666. Vou ler agora para vocês, porque eu sempre digo, poeme-se todos os dias. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Vejam que belíssimo poema mostrando como a vida é breve, como a vida é frágil e passa sem que a gente perceba. Nós temos 3 etapas. Quando se vê, já são 6 horas. A gente acha que ainda há muito tempo. Essa etapa representa a infância, a juventude, toda a ebulição da vida. Mas quando se vê, já é sexta-feira, já somos adultos, já está metade aí do tempo corrido. Quando se vê, passaram 60 anos. Já somos velhos. Hoje nem tanto, né? Que a idade hoje já tem outras perspectivas, mas mesmo assim já estamos além da terceira idade. Agora é tarde demais para ser reprovado. O eu lírico que está falando aí, ele está acima dessa etapa. Ele já percebe
E se me dessem um dia uma outra oportunidade? O eu lírico já passou e já está percebendo que o fim está próximo. E já está pensando como seria se ele pudesse retornar, recuperar tudo isso. E ele não iria ligar para o tempo, ele iria simplesmente viver. Carpe diem, viver intensamente cada dia, aproveitar intensamente. Por quê? Porque nós estamos aqui, segundo o próprio eu lírico, para fazer algumas coisas. Afinal, a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.